Bora lá, bora lá. Tem alguém aí? Cadê? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Bom dia. Bom, conforme eu anunciei durante a semana, vamos dar início aí ao Gênesis. Gênesis como você nunca viu antes. Gênesis é o início de tudo. Bom, você já deve ter ouvido falar, né, que a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. Agora, uma coisa que eles não costumam explicar para facilitar é que o Novo Testamento, NT, é a explicação do Velho Testamento, VT. Tem o Velho e tem o Novo. O Velho existiu, o Velho é importante, porém o Velho já passou, já se foi e deixou a herança para o Novo. Porém, o Novo às vezes não está tendo acesso à herança. Porque o Novo Testamento é o quê? É a graça, é Jesus, né? E devido a tantas alterações ao longo do tempo, já originou-se a pelo menos 56 mil denominações religiosas, né? E é engraçado que se vê por aí muitas pessoas falar em diabo. Inclusive tem pessoas que vê diabo em tudo. Só que quando a gente começa a entender, é o contrário. A gente vê Deus em tudo. A assinatura de Deus está em tudo. Tudo que é da natureza, tudo que é natural, tem a assinatura de Deus, né? E isso fica óbvio pra gente quando a gente começa a entender, né? Existe a dualidade. A dualidade é coisa de Deus, foi criada por Deus. Inclusive tem alguns números que são sagrados. Aliás, todos os números. A matemática também tem a assinatura de Deus. A ciência tem a assinatura de Deus. A ciência não é oposição a Deus. Algumas pessoas idolatram a ciência, outras pessoas criticam a ciência, mas a ciência faz parte. A ciência está desde o início também relacionada. E é obra do Criador. E os números, a matemática, como eu falei antes, principalmente o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, número 7, número 6 também, a gente vê bastante em várias situações, né? Mas a gente vai adiantar um pouco aqui. Eu deixei aqui uma observação interessante, que inclusive no DNA do ser humano tem a assinatura de Deus. Isso não foi muito noticiado, mas foi notícia sim. No início dos anos 2000, alguns cientistas descobriram, alguns pesquisadores, que no DNA do ser humano tem uma numeração que ela se repete. Ou seja, o DNA é diferenciado, assim como a digital. É possível, através do DNA, descobrir se uma pessoa é parente, é filha, chegar a mais informações pessoais de uma pessoa. Porém, tem uma assinatura, tem um número que ele é repetitivo em todas as pessoas que foram feitas DNA. E chegaram-se a essa conclusão que é um código, é uma assinatura de Deus. E aí, teria que ter outro vídeo para a gente se aprofundar mais nisso, porque vai lá para uma codificação, que é os códigos hebraico, a língua hebraica, tem que converter em letras, ver quais letras correspondem àqueles números, mas isso vai ficar para outra ocasião, né? Outra coisa também que a gente precisa entender é que o objetivo de Jesus foi fundar uma escola. Aliás, ele fundou uma escola. Jesus não fundou igreja, Jesus não fundou denominação. Esquece isso, que isso não foi fundado por Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem que Jesus Cristo começou o cristianismo. Sim, Jesus Cristo dá origem ao cristianismo.
Porém, ele não fundou nenhuma denominação. Inclusive, igreja significa chamados para fora justamente por isso. Ele reuniu 12, os principais 12, ensinou para eles ensinar. Aqueles 12 precisavam reunir mais 24, aqueles 24, 36 e por aí vai, até chegar a 1000, 2000 e ensinar. Não foi esse o objetivo. Outra coisa também que você vai ouvir, principalmente dos católicos, é que Pedro foi o primeiro Papa. Ó, isso não é verdade, a gente sabe que não é. Inclusive, quem fala isso, eles também sabem porque eles conhecem. Mas eles gostam de vender essa ideia que Pedro foi o primeiro Papa, porque eles gostam de contar historinhas, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Mas vamos lá, dar início para a gente ver. Vamos dar início ao Gênesis. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Então vamos lá. Eu tenho uma versão aqui em minhas mãos, mas a gente sabe que existe várias versões, várias traduções. Mas essa aqui facilita. Por objetivo de hoje, eu acredito que qualquer tradução, independente de qual seja, vai ajudar. Então diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui a gente vê o versículo 1 e o versículo 2. Só aqui a gente já tem motivo para falar o dia todo. Porém, a gente não vai fazer isso. Mas vamos focar aqui em duas situações para a gente entender. Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui você já percebe que Deus não criou as águas, Deus não criou as trevas e Deus não criou o vento. Por quê? Porque já existia, porque já faz parte de Deus. As trevas não é coisa ruim. As trevas é a falta de luz, é a escuridão. Não é uma coisa ruim como muitos acreditam, né? Então estava tudo escuro. As águas já estavam lá, porque as águas é fonte de vida. Nosso corpo tem 42 litros de água ou mais, né? 70% do corpo do ser humano. E tudo na vida é a água. Então Deus não criou a água porque a água já existia. A água já fazia parte de Deus, já faz parte de Deus. Assim como as trevas. E o vento, o que é o vento? É o sopro, é o espírito. Ou seja, o vento, onde está ventando. A partir de hoje, toda vez que você olhar para a água, toda vez que você ouvir o vento ou perceber o vento, você vai lembrar de Deus. Não, você não vai lembrar de mim, não. Eu estou apenas fazendo essa revelação para você, mas você vai lembrar de Deus. Toda vez que você olhar para a água, toda vez que você vê um galho de uma planta, de uma árvore se balançando, você vai ver Deus. A assinatura de Deus. O Espírito de Deus está balançando aquela árvore, o sopro, o vento. Então no versículo 3, Deus diz: haja luz. Então, foi a primeira criação, foi a luz. Por quê? Porque Deus estava nas trevas, as trevas faz parte. Deus disse: haja luz, e houve luz. Foi a primeira criação. No 4, viu Deus que a luz era bom e fez a separação entre a luz e as trevas. Viu? Algum momento diz que Deus criou as trevas? Não. Só diz que Deus criou a luz e fez a separação da luz e das trevas. Ou seja, as trevas já estavam lá, porque as trevas já faziam parte. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Outra observação aqui. Foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Você viu a ordem? Foi a tarde, depois foi a manhã. Não foi a manhã e a tarde do primeiro dia.
Ou seja, Deus trabalhou à noite. Mais uma observação, mais uma revelação de que Deus trabalhou à noite. Começou à noite, começou no escuro. E para os judeus até hoje, a noite faz parte. O dia no início, hoje em dia a contagem do tempo deles é diferente. Inclusive é diferente da nossa contagem de tempo. Por exemplo, quando você vê no Novo Testamento terceira hora, a terceira hora corresponde a 9 horas da manhã. E nessa contagem aqui do início, aqui começava às 18 horas. Então significa que começava às 18 horas, 6 horas da manhã era meio-dia, metade do dia. E às 18 horas termina e se inicia um novo dia. Então Deus trabalhou, olha aí. Foi-se a tarde do primeiro dia e amanhã. Ou seja, Deus trabalhou à noite. E mais uma prova de que Deus trabalhou nas trevas, começou nas trevas, no escuro. Disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas. Haja separação entre as águas. Por que separação entre as águas? As águas de cima e as águas de baixo. Tem água aqui na Terra, mas tem o oxigênio, né? O hidrogênio. Inclusive, você vê que interessante, né? Porque são produtos químicos. A água, aqui como fala, Deus criou no princípio as águas, então significa que Deus criou hidrogênio e oxigênio, né? Não foi a água literalmente dessa forma. Depois ele fez a separação. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. Ó, a água debaixo da expansão. Então significa a expansão aqui representa o céu, os céus, porque a gente olha e a gente tem a impressão de que está acabando lá ao final, mas não tem fim, né? A gente sabe que é infinito. Até onde a gente sabe, né? Então, águas debaixo da expansão. E as águas que estavam sob a expansão, Deus fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão. E assim foi chamado Deus a expansão céus, viu? Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Esse é o versículo 8. Esse é o segundo dia, a segunda criação. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, estava tudo inundado, tudo alagado. Aí Deus disse: haja separação, ajunte-se as águas num lugar, e apareça a porção seca. Chamou Deus a porção seca terra, e os ajuntamentos das águas chamou mares. Foi aí que Deus ajuntou as águas em um lugar, chamou de mares, e a porção seca ele chamou de terra. E viu Deus que era bom. Viu? Tudo que Deus criou, ele olhou e falou: pô, isso aqui é bom, eu vou deixar. Criou. Tá bom? Ótimo. Se precisar melhorar, eu vou melhorar, mas tá bom, eu vou deixar do jeito que tá. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Então, Deus está preparando, fazendo toda uma preparação. A humanidade vai vir depois. Deus criou a erva verde, que produza semente, que a semente dê árvore, que a árvore produza fruto, segundo a sua espécie. Assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Versículo 14. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Luminares. O que é luminares? As estrelas. Deus já tinha feito a luz. Aqui, a primeira luz lá que Deus criou. Haja luz. Estava tudo escuro. E Deus disse: Fiat lux. Haja luz.
Aí o pessoal do Big Bang, tem a ver, né? Faz sentido o Big Bang. Haja luz, uma explosão e houve luz. Né? Eles acreditam que o ser humano veio do macaco. A gente vê que tem muitos humanos por aí fazendo macaquice, né? Mas esse é um assunto para outro dia também. Então a gente está aqui no versículo 14, né? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja ele para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Aqui Deus está falando que até hoje o tempo é contado, é dividido, usa-se a lua, né? Usa-se o sol, as estrelas, tudo serviu desde o início para contar o tempo, né? Como eu disse antes, tem lugares que a contagem do tempo é diferente da nossa. Essa contagem do tempo que a gente tem atual foi implantada pelos romanos. Inclusive, quando que foi que o romano colocou essa contagem do tempo? Na época do início do cristianismo, com Jesus Cristo. Tanto é que hoje, se a gente vai falar alguma coisa que aconteceu um dia depois de Jesus Cristo, se chama um DC, um dia depois de Cristo. Se a gente for relatar alguma coisa que aconteceu um dia antes de Jesus Cristo, é um AC, né? Antes de Cristo. Então, Jesus Cristo é a base hoje da contagem do tempo, que foi fundada pelos romanos na época. Versículo 15. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. 16. E fez Deus os dois grandes luminares, a lua e o sol, né? O luminar maior para governar o dia e a luminar maior para governar a noite. O luminar maior é o sol, governa o dia. O luminar menor é a lua, governa a noite. E fez as estrelas. Na verdade já tinha feito as estrelas, né? Só está complementando aqui. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. Aliás, vamos lá, corrigindo. E Deus os pôs na expansão para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. Tarde e amanhã do quarto dia. Versículo 20. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, seres vivos. Em alguma tradução vai estar seres vivos, seres viventes. E as aves sobre expansão dos céus. Então aqui Deus já criou, já deu ordem às águas para produzir répteis, toda a alma vivente de origem marítima, né, que vive nas águas. E também as aves. Deus criou as aves. E Deus criou grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asa, conforme a sua espécie. E vi Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai. Enchei as algas dos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil, bestas feras, conforme a sua espécie, e assim foi. Bestas fera. Isso significa que tudo é criação de Deus, né? Tudo. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil de terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem. Então, como eu falei do início, houve várias alterações na Bíblia. Então, no original está escrito, você vê que eles adulteram, mas não consegue apagar tudo, tirar todas as evidências de que tem adulteração. Porque aqui façamos. Então, Deus está falando com alguém. E sabe por que isso acontece? Porque no original está Deus. Deus é um título. O nome significa Elohim. No plural. Elohim é plural. Ou então são deuses. Deuses. Claro, você está afirmando que são 2 deuses, 3 deuses. Não, não estou afirmando nada. Eu não estou aqui colocando a minha opinião pessoal. Eu estou falando o que está escrito. E nas escrituras originais, a primeira palavra é Elohim. Por que os judeus chamam o Todo-Poderoso Yahvé? Para não pronunciar o nome de Deus. Então se dá um título. Então Deus é um título. Por exemplo, um general, um faraó. Isso é título. Então o nome não é Deus. Deus é o título que se dá. Não se sabe qual é o nome do Deus. Porque Deus disse quando Moisés perguntou, ele disse: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus não disse meu nome, não disse o nome dele. Meu nome é José, meu nome é Antônio. Não. Eu sou o que sou. Então, façamos o homem nossa imagem e semelhança. E é interessante também que aqui já fala que Deus criou macho e fêmea, né? Aqui está falando que Deus criou macho e fêmea. Primeira citação da criação. Deus criou macho e fêmea. Só lá no 2, aí eles vão falar sobre isso também, sobre essa questão de capítulo 1, capítulo 2, versículo. Vamos falar já sobre isso. Outra coisa que é interessante. Deus deu ordem para o homem dominar sobre os peixes, sobre tudo que está no mar, dominar sobre a terra, dominar sobre todas as coisas. Só que aí o homem fez justamente o contrário. O homem quer dominar sobre outro homem. Aqui não está dizendo que é para o homem dominar sobre outro homem, né? Mas é isso que acontece, né? É isso que a gente vê acontecendo aí. E Deus abençoou e deu-lhe e disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se mova sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que é fruto de árvore que dá semente, sirvam para mantimento. Ponto. Nessa primeira criação aqui, Deus está ordenando para se alimentar de frutas, verduras. Aqui ainda não tinha alimentação de origem animal. Aqui está claro. Não estou defendendo as pessoas, essa ideologia que existe hoje aí, que para comer só mato, enfim, essa é outra história. E também é saudável, né? A gente sabe que é saudável, que hoje em dia a indústria alimentícia também, o objetivo é só faturar, é só lucrar. Mas nessa primeira criação aqui, ó, Deus não estava ordenando para se alimentar de carne, alimentar de matar animais para se alimentar, né? Só que lá na frente o próprio Jesus assou um peixe. Então, se você é vegetariano, não se anima demais aí, mas está tudo bem também. Você é bem-vindo, você também é filho de Deus. Vamos seguir para não perder o foco.
E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva que multiplique, e assim foi. E viu Deus, quando tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Né? Dia sexto. Deus criou o homem no sexto dia. Agora tem uma coisa interessante, ó. Estamos aqui no 31. É o último versículo do capítulo 1. Porém, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3 foi separado erradamente. Quando você vai para o capítulo 2, você vai ver, a gente vai ler agora. A gente vai ler hoje só o capítulo 1. Porém, a gente vai ter que invadir o capítulo 2. Por quê? O versículo 1, 2 e 3 é continuação. No início não tinha essa separação, divisão. Isso foi muito depois que foi dividido dessa forma. Dividir em capítulo e dividir em versículo, para ficar mais fácil para localizar. Quando alguém quer procurar só um versículo, quer ler só um versículo, falar baseado só em versículo. Então a gente vai ver aqui, ó, vamos ler e vamos ver que faz parte. Você vai entender que faz parte. O 1, 2 e o 3. Capítulo 2, porém, vamos considerar a continuação do capítulo 1. Versículo 1, versículo 2, versículo 3. Assim o céu e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou. Essa palavra também está errada nas primeiras traduções. As primeiras traduções não diz que Deus descansou. Deus ficou cansado, Deus é humano, Deus não é humano, é ser humano. Trabalhou segunda a sexta, chegou sexta-feira, estava doido já para chegar final de semana, para dar uma descansada, né? Não. Concluiu. Essa é a palavra que está nas primeiras traduções. Concluiu, desfrutou. Deus concluiu a sua obra. Deus não descansou. Depois eles adaptaram, foram fazendo traduções e botou essa palavra aqui, dizendo que Deus descansou no sétimo dia. Então, Deus não descansou, Deus concluiu. Deus concluiu no sétimo dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo. Outra observação aqui também. Que dia, no início, acredita-se que se refere à era. Então não é dia, literalmente, como a gente tem hoje, um dia. Entendeu? Pode ser considerado era. Dia significa era. E para resumir essa questão de sábado e domingo, tem denominações aí que diz que sábado é um dia sagrado. Os judeus, pessoal do sétimo dia também, adventista do sétimo dia, critica o domingo. Quem folga domingo, quem descansa o domingo. E aí já tem quem acredita que é o domingo. Agora você vê que é uma coisa também que não faz sentido, porque trabalha-se todo dia. Tem pessoas que trabalham sábado, trabalham domingo, folga durante a semana. Então, para os judeus, eles consideram o sábado sagrado, sabate. Mas não pode se descansar 100%. E eles fazem isso baseado no que Deus descansou. E como eu já falei, Deus não descansou, Deus concluiu. Então concluiu, opa, está concluído, agora sim, vou desfrutar, vou relaxar. Mas bombeiro trabalha sábado, trabalha domingo. Já pensou se todos os bombeiros se convertessem à igreja do sétimo dia, e adventista do sétimo dia, ou judaísmo, e sábado ninguém trabalhasse? Policial, médico. Então não pode dizer que um dia é sagrado, que tem que ser. Todos os dias são sagrados, porém, todos os dias é preciso colocar a mão à obra, é preciso trabalhar. Bom, concluímos aqui o versículo 1,
Espero que você tenha entendido, espero que tenha feito sentido para você. Espero que você possa estar compartilhando para outras pessoas, se fizer sentido, é claro. E aguarde, acompanhe aí que a gente vai estar divulgando qual o próximo estudo que a gente vai fazer, ok? Um ótimo dia para você, para sua família, para todos, uma semana abençoada para todos. Forte abraço.